O governo de Kiev, após semanas de especulação, finalmente revelou seu plano de escalar o conflito militar para novas frentes na Europa. Relatórios recentes sugerem que os preparativos estão em andamento para um ataque significativo contra uma nação próxima, que mantém fortes laços com a Rússia. Sob a liderança de Volodymyr Zelensky, as ações do governo ucraniano indicam uma ampliação das hostilidades, colocando em risco a estabilidade de mais um país europeu. Qual é o alvo de Kiev? E como este importante aliado de Moscou está respondendo a essa ameaça iminente? Em um discurso polêmico, o deputado ucraniano Oleg Dunda acendeu alertas por toda a região. Falando em um evento organizado por opositores russos na Lituânia, ele sugeriu que, além de intensificar os ataques nas regiões russas, a Ucrânia deveria avançar com suas forças militares para dentro da Bielorrússia. Essa fala deixa claro que há planos em Kiev para estender o conflito a novas áreas, o que, segundo analistas, pode desencadear um caos de proporções ainda maiores em toda a Europa. Dunda, em tom provocador, afirmou que, caso pequenas unidades do exército ucraniano entrassem na Bielorrússia, as forças armadas locais rapidamente capitulariam. Ele enfatizou que isso não era apenas uma opinião, mas sim uma certeza baseada em informações sólidas. Segundo o deputado, a Ucrânia sairia vitoriosa sem grandes dificuldades em um confronto direto com o exército bielorrusso. Ele ainda afirmou que tal manobra representaria um golpe severo contra a Rússia, expondo a fragilidade de seus aliados e minando a influência do Kremlin na região. Especialistas em política internacional têm destacado que tanto o parlamento quanto o governo de Kiev parecem empenhados em desestabilizar a Bielorrússia, um país que, sob a proteção russa, tem mantido uma postura firme contra interferências externas. Enquanto isso, o ministro da Defesa da Bielorrússia, Viktor Krenin, reagiu às declarações e às movimentações vindas da Ucrânia. Krenin afirmou que, de acordo com suas agências de inteligência, o governo ucraniano já começou a movimentar tropas em direção à fronteira com a Bielorrússia. Ele também alertou sobre as operações de reconhecimento que estão sendo realizadas contra o território bielorrusso, o que só aumenta a tensão na região. Além disso, o governo de Minsk denunciou uma série de provocações recentes envolvendo drones ucranianos que violaram seu espaço aéreo, o que obrigou o país a intensificar suas defesas e a mobilizar tropas ao longo da fronteira. Essa movimentação faz parte dos preparativos para uma possível escalada no conflito. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, foi categórico em sua resposta, deixando claro que qualquer incursão em território bielorrusso resultaria em uma reação imediata, coordenada com seu principal aliado, a Rússia. Lukashenko enfatizou que, se a Ucrânia decidir avançar e atacar a Bielorrússia, não haverá tolerância ou linhas vermelhas a serem respeitadas. A retaliação será rápida e contundente, assegurando que qualquer ato de agressão seja neutralizado com o máximo de força. É importante destacar que a Bielorrússia, uma nação crucial na região euroasiática, está totalmente preparada para defender sua soberania, contando com um exército modernizado e uma colaboração militar estreita com Moscou. Nos últimos anos, o país tem fortalecido seu poder militar, tanto no ar quanto em terra. Sua força aérea, equipada com avançados caças, como o MiG-20 e 9, tem a capacidade de carregar mísseis e armamento de alta tecnologia, garantindo superioridade em combates aéreos. No solo, a Bielorrússia conta com sistemas de defesa aérea de última geração, como o S-300 e poderosos lançadores de foguetes BM-30 Smerch, que são considerados uma ameaça formidável por seus adversários. A aliança entre Minsk e Moscou tem raízes profundas, que remontam os tempos da União Soviética, e essa parceria só se fortaleceu com o passar dos anos. Desde o início das hostilidades entre Rússia e Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Bielorrússia tem sido um aliado constante de Moscou, apoiando firmemente suas ações tanto na esfera política quanto militar.
O país permitiu o uso de seu território para a movimentação de armamentos e outros recursos estratégicos necessários à campanha militar russa. Esse alinhamento estratégico com a Rússia colocou Minsk no centro de uma série de sanções econômicas e pressões diplomáticas impostas pelos países ocidentais. As sanções visam isolar a Bielorrússia no cenário internacional e enfraquecer sua economia, com impactos diretos em setores-chave, como o energético e o comércio de equipamentos militares. No entanto, apesar dessas tentativas de isolamento, a aliança entre os dois países tem se mostrado resistente. A cooperação entre Rússia e Bielorrússia vai muito além das questões militares, envolvendo também áreas fundamentais para o crescimento econômico e a manutenção de sua influência na região. A relação comercial entre os dois países tem crescido de forma significativa nos últimos anos. O comércio de bens essenciais, como petróleo, gás natural e armamentos, tem superado obstáculos impostos por sanções ocidentais, reforçando a autossuficiência de ambos. A Bielorrússia, com sua localização estratégica e infraestrutura, tem sido uma rota importante para o trânsito de recursos russos destinados à Europa e outros mercados globais. Além disso, setores como o da agricultura e da indústria pesada também se beneficiam dessa colaboração, ampliando a troca de tecnologia e expertise. Essa parceria econômica é complementada pela colaboração diplomática. Rússia e Bielorrússia frequentemente unem forças em fóruns internacionais, como a Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança e o Fórum Econômico Mundial, onde defendem uma visão multipolar do mundo. Essa postura visa criar um contrapeso ao que consideram ser a hegemonia ocidental e a influência desproporcional de instituições como a OTAN e a União Europeia. A retórica defendida por ambos os governos enfatiza a necessidade de um sistema internacional que leve em conta o equilíbrio de poder entre as potências ocidentais e as nações emergentes. A relação entre Alexander Lukashenko e Vladimir Putin vai além das formalidades diplomáticas. Ela se destaca como um pilar fundamental para a consolidação da aliança estratégica entre Bielorrússia e Rússia, que se fortaleceu nos últimos anos, especialmente após o início do conflito na Ucrânia. Essa proximidade entre os dois líderes é frequentemente reforçada em várias cúpulas bilaterais e visitas oficiais, onde acordos importantes são firmados tanto no campo econômico quanto militar. As discussões vão desde a modernização de arsenais até estratégias de cooperação para enfrentar as sanções impostas pelo Ocidente. A profundidade dessa parceria fica evidente não só nos encontros formais, mas também na forma como ambos os governos se posicionam de maneira coordenada em questões internacionais. Um exemplo claro dessa sintonia é a postura comum que adotam em fóruns globais, como a ONU e o Conselho de Segurança, onde defendem uma visão multipolar do mundo. Essa visão desafia a ordem estabelecida pelas potências ocidentais e busca promover um equilíbrio de poder que inclua mais vozes emergentes no cenário global. Ao se unir, Rússia e Bielorrússia não só fortalecem suas defesas, mas também enviam uma mensagem clara: estão prontas para resistir a qualquer tentativa de interferência externa em seus assuntos internos. Além disso, a colaboração não se limita ao campo militar. Em várias ocasiões, foram fechados acordos econômicos que garantem que os dois países permaneçam economicamente conectados e resilientes às sanções impostas por nações ocidentais. A troca de recursos energéticos, como o petróleo e o gás natural, e a cooperação no desenvolvimento de infraestrutura estratégica têm sido essenciais para a estabilidade de ambas as economias. Essas iniciativas não apenas protegem Minsk e Moscou de pressões econômicas externas, mas também garantem que os dois países continuem avançando em suas agendas nacionais, sem a interferência de potências estrangeiras. Essa aliança estreita se tornou um elemento-chave na reconfiguração da geopolítica regional. Enquanto a OTAN continua a expandir sua presença nas fronteiras da Rússia, Moscou e Minsk têm trabalhado juntos para construir uma rede de defesa robusta que atue como um contrapeso para os movimentos ocidentais. A presença militar reforçada na Bielorrússia, bem como a modernização contínua de seu exército com a ajuda russa, são indicativos de uma estratégia de longo prazo para garantir a soberania e a segurança de ambos os países. Lukashenko e Putin
Putin estão alinhados não apenas no que diz respeito às ameaças imediatas, mas também na criação de uma nova ordem mundial que favoreça um equilíbrio de poder mais justo. Esse vínculo estratégico, desenvolvido e mantido ao longo de muitos anos, demonstra que Minsk está totalmente comprometida em proteger sua soberania ao lado de seu principal aliado, a Rússia. Juntos, esses países têm resistido às crescentes pressões ocidentais e continuam a moldar uma nova dinâmica geopolítica, na qual a influência do Ocidente é cada vez mais desafiada. O objetivo de ambos é claro: criar um mundo onde o poder não esteja concentrado em poucas mãos, mas seja distribuído de maneira mais equitativa entre as grandes potências. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo análises detalhadas sobre o cenário global.